Dessa vez nós vamos falar sobre gestão de microempresas. E o que eu sei de gestão de microempresas, né? Quase nada. Então eu trouxe quem que sabe aqui para falar disso, para eu não falar besteira aqui com vocês. Trouxe aqui Rodrigo e Felipe. Rodrigo César é administrador e contador, sócio da WSC. E o Felipe Marques, que é administrador e contador também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Obrigado. A gente que agradece, né, essa oportunidade. É um assunto que a gente vive no dia a dia. É interessante que a gente vê que falar de gestão, principalmente com microempresário, é uma coisa que faz diferença na vida do empresário e faz diferença também na economia. Então a gente está sempre estudando, especializando, é coisa que a gente vive e que gosta de estar tratando desses assuntos. Primeiro é um prazer, né, estar aqui. Agradecer primeiro o convite aí ao Almir e espero que seja um papo bem proveitoso e que a gente possa contribuir muito aí para as micro e as pequenas empresas. Cara, vai ser. Quando a gente estava batendo um papo ali, eu peguei um pouco aqui da função de vocês, a WSC e tudo. Uma coisa que me chamou a atenção é que vocês são administradores, né? E eu acho que isso encaixa direitinho, que eu já conheço a WSC, pessoal, há uns 3 anos. A WSC é cliente nosso há muito tempo. A gente tem o prazer de trabalhar junto com a WSC. E a pegada de vocês é muito de gestão, né? Aí agora que eu não sabia de verdade que vocês eram administradores. Então, vem daí, né? Essa questão de gestão vem daí. Da onde que parte isso aí? Então, na realidade, eu acho que um dos grandes diferenciais nossos lá da WSC Contabilidade é porque mais do que contador, a gente é administrador. Então, na hora que a gente vai conversar com o cliente nosso, que é um administrador também, às vezes, mesmo que ele não seja formado, a gente tenta falar de uma forma simples e didática para ele. Então, por exemplo, quando vem um cliente para a gente lá no escritório, a primeira coisa a gente entende a realidade do cliente, como que ele funciona, quais são os gargalos dele, para depois a gente falar de contabilidade. Porque quando a gente fala de contabilidade, nós que somos contadores, a gente sabe que é uma linguagem um pouco codificada, né? Então tem coisas que você vai falar de contabilidade que o empresário não quer nem saber. Ele quer saber o quê, cara? Faturei, tem minha despesa e aí, quanto que deu lucro? Né? Então isso que importa lá para o empresário. Então acho que um dos grandes diferenciais nossos aí, antes de ser contador, é ser administrador. Ô bicho, e isso é uma coisa que eu vejo até dentro da minha realidade mesmo aqui na empresa. Cara, pra você falar de contabilidade comigo, eu vou me interessar nada, porque, cara, é meu contador que tem que saber esse negócio de imposto, não tem que saber de Simples Nacional. Agora você fala comigo de gestão, assim, pô, cara, realmente eu preciso saber quanto que me custa uma mercadoria, quanto me custa prestar um serviço, quanto que me custa. Eu acho que isso é fundamental. E quando seu cliente chega para conversar com vocês lá, como é que chega um potencial cliente, por exemplo, o cara chegou lá, como é que é a sua tratativa com isso? O que você entende que esse cara quer, por exemplo? A primeira coisa que a gente precisa entender, na realidade, é como que o cara trabalha. Então, eu preciso saber, cara, qual que é seu produto, o que você faz, como que você faz, para que a gente possa agregar valor para ele. Então, a gente sabe, por exemplo, que a micro e a pequena empresa, principalmente, ela tem só o contador. Ela não tem um administrador, ela não tem um cara de marketing, ela não tem... Às vezes o cara não tem nem noção da parte financeira, entendeu? Então, nós, quanto contabilidade... a gente tem que entender a necessidade dele, porque hoje, por exemplo, a gente tem 242 clientes, são 242 problemas diferentes, com 242 sócios diferentes, e tem problemas que os nossos clientes já passaram, que a gente já vivenciou, já trouxe solução, que esse cliente novo que está chegando, às vezes essa bagagem que a gente tem, a gente pode contribuir muito para ele. Então, o primeiro passo, antes de mais nada, é entender a realidade dele, para que a gente possa trazer soluções. Então, exemplo, cara, chegou um cliente há pouco tempo lá que vendia lâmpada. Chegou lá, cara, o que você faz? Não, tem comércio varejista de lâmpada. Tá, mas quem que é seu cliente, cara? Ah, eu vendo para mineradora. Tá, mas por que o cara da mineradora compra de você? Ah, não, por causa disso. Tá, cara, o que você fez de diferente para esse cara que você pode replicar para os demais? Porque você tem um cliente só. E se esse cliente amanhã fechar? E se ele pegar e deixar de comprar de você, o que você vai fazer? Então, quando a gente fala de mudar a realidade financeira, cara, primeiro a gente tem que entender a gestão dele, não só a gestão interna, mas a gestão tanto de colaborador. A gente hoje, por exemplo, tem parceria com o CIE. Às vezes tem muito cliente que o cara precisa contratar, mas não consegue contratar porque o custo dele é alto, né, de contratação. Às vezes o cara consegue fazer uma contratação com um estagiário com custo muito menor, com a bolsa de estágio,
E a gente tem toda essa tratativa com o CIE de fazer a primeira seleção. E se eu estou melhorando a gestão dele de pessoas, eu estou mudando a realidade financeira dele, está diminuindo o custo dele. Então a gente trabalha dessa forma, entendeu? Primeiro de entender a realidade do cliente para propor soluções.